E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos responder aqui a prova de física, tá certo? Vamos utilizar esse formato aqui. Todas as questões que forem realmente necessário utilizar o quadro, eu vou responder no quadro, ou mesmo utilizando meu caderno de apoio, ok? Como vocês podem ver aqui, a prova de 2019, tá certo? Eu sei que alguns já vão me perguntar aqui, professor, como é que você está conseguindo espelhar a tela do seu celular? Bom, estou utilizando um aplicativo chamado Deu Record, esse que está bem aqui na lateral, ó, vocês podem ver, tá certo? Eu sei que alguns vão perguntar, e essa setinha aí, danada? Esse aqui é para facilitar a nossa leitura, é um mini teclado externo, ó, certo? E para fazer a edição desse vídeo eu sempre utilizo, gente, o Power Direction, tá certo? É um programazinho bem, um aplicativo bem interessante. Então vamos aqui para a nossa questão 41, primeira questão de física, certo? Ele diz o seguinte, que uma pessoa ao caminhar sobre o chão exerce uma força sobre ele. Certo? Um jogador sai da frente, ao chutar uma bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. Tá certo. Uma pessoa empurrar o carro sobre uma pista exerce uma força sobre ele. Gente, se você não matou, é a terceira lei de Newton. O professor não ajudou muito, não. Gente, ação e reação. Então vamos procurar onde tem ação e reação nas nossas alternativas, ok? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Deixa eu te sair da frente, cabeção. Tá aqui. Gente, ó, tanto que ele fala aqui no finalzinho, ó. Considerando as três situações do cotidiano, né, da terceira lei de Newton, é a seguinte. Vamos ler na letra A. Um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. Gente, para aí, gente. Ele está falando já da segunda lei de Newton, o famoso princípio fundamental da dinâmica. Não lembra? Aquela famosa fórmula, força é igual a massa vezes o que? A aceleração, viu? Então já está descartada a letra A. Letra B, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Bom, gente, ele está falando aí, gente, da famosa inércia, que é a primeira lei de Newton, né? Todo o corpo em repouso tende a se manter em repouso, ou todo o corpo em movimento tende a se manter o quê? Em movimento. Então não é a letra B também, ok? A letra C, dois corpos atraem-se mutualmente, sempre com força de intensidade F, diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Gente, ele está falando da lei da gravitação universal. Alguns poderiam confundir, achando que é essa expressão aí, mas não é, ok? Tá certo? Vamos na letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá dessa uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que o que? Sentido oposto. Perfeito, gente. Letra D. Ok? Vamos para a nossa próxima. Texto desnecessário, mais uma vez. Vamos ver logo aqui a questão. O número de imagens refletidas desse brinquedo observado pelo estudante em seu experimento é igual a... Gente, essa daqui eu já fiz um desenho prévio, um desenho geométrico, para fazer a explicação dessa questão, ok? Não sei se está dando para enxergar muito bem. Eu desenhei os dois espelhos planos, como vocês podem observar, com um ângulo de 45 e fiz uma circunferência, ok? Como vocês podem destacar aí, eu fiz os prolongamentos, né? No espelho plano forma uma pizzazinha de quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se esse daqui é o objeto, quantas imagens tem? Isso mesmo, 7. Então aí a nossa resposta já é 7. E professor, sou vida louca, eu gosto de cálculo. Então vamos para o cálculo. Tá aqui, ó. Eu pego 360 graus, que é a nossa fórmulazinha, dividido pelo ângulo entre os dois espelhos, que é justamente 45, retirando 1, que é o do próprio objeto. Tá bom? Esse resultado aqui dá 8, 8 menos 1 dá 7, tá certo? Então vamos para a nossa próxima alternativa, nossa próxima pergunta, ok? Que é a questão 43. 43 também é uma questão bem boba, não tem nada demais. Ele já diz o seguinte, texto desnecessário mais uma vez, o efeito responsável pelo aquecimento de um resistor devido à passagem de corrente elétrica é conhecido como. Gente, toda vez que você tem um equipamento e ele está sob uma tensão, ou seja, passa uma corrente elétrica, ele vai haver um desprendimento, uma perda energética, principalmente em forma de quê? Calor. É por isso que os equipamentos ficam, né, quentes, simplesmente por conta do efeito Joule. Então nós temos aqui a resposta letra A, tá certo? Ele tem até uma unidade de medida de energia, tá ok? Vamos para a próxima. Questão 44, essa parte de texto em cima. Aqui é importante é só esses dados. Finalmente uma questão boa. Eu queria que todas as questões da UEMA fossem desse padrão para cima, para privilegiar quem estuda, quem se esforça, tá certo? Então vamos aqui, questão 44. Essa daqui realmente eu vou lá no quadro, ela tem dois detalhes que a gente vai matar rapidão, ok? E aí, galera, vamos para a resolução da nossa questão. Para ganhar tempo, já deixei toda a resolução já pronta para apenas eu fazer a explicação. A questão ela começa dizendo que tem uma chapa de alumínio, né? O galpão produz chapa de alumínio, te dá as dimensões de comprimento, largura e espessura
E ele disse que essas chapas ela sofreu uma variação de 10 graus Celsius, tá certo? E ele pede para te calcular a variação diária. Um dado que ele te deu foi o coeficiente de dilatação linear. Olha aqui comigo, tem dois detalhes importantes. Primeiro, ele não te deu o coeficiente de dilatação de área ou superfície e também ele te pede a resposta em metros quadrados. Então vamos lá, a expressão é bem simples, né? Para calcular a variação diária, basta pegar a área inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação diária, que é o beta, e multiplicar pela variação de temperatura. Até aí tudo bem. Mas ele não te deu a área, né, de forma direta, não te deu o beta, só apenas te deu variação de temperatura. Então vamos atrás dele. Como é que a gente calcula a área da chapa? Olha aqui com rascunho, gente, olha. A área, basta pegar, multiplicar o comprimento e a largura, porque ele mandou desprezar quem é a espessura. O comprimento, senhores, é 2.000 milímetros e a largura 1.000 milímetros. Como a resposta pede em metros quadrados, vamos ter que converter. Olha aqui comigo, rapidinho. Toda vez que vocês vê esse mili, quer dizer que é um número que foi dividido 1000 vezes. Então, para fazer a conversão, basta fazer a divisão por 1000. Então, 2.000 dividido por 1000 vai dar 2, o que, ó? Metros. Bacana, né? Vamos fazer de novo? Eu tenho 1000 milímetros. Esse M significa uma divisão por 1000. Então, vai ficar 1000 dividido por 1000 dá 1. Quem é que sobra? O metro. Bacana, né? Vamos lá, então, calcular a área. 2 vezes 1 dá 2. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então, acabamos de calcular a nossa área inicial. Tranquilo? Olha aqui comigo, ele não te deu o beta, mas o beta é em 2 dimensões. Ele te deu o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é em 1 dimensão. Para fazer essa conversão, basta pegar, multiplicar por 2. Porque se o beta é em 2 dimensões e o alfa é 1, basta multiplicar ele por 2. Então, vamos fazer esse detalhezinho bem aqui matemático. Onde tem o beta, tu vai substituir 2 vezes o alfa. Professor, se fosse volumétrica, multiplicaria por 3, porque são 3 dimensões, tá bom? Então, já temos todos os dados dispostos. A área inicial, calculamos 2 metros quadrados, vezes 2, vezes o alfa. Quem é o alfa que ele te deu na questão? 2,2 vezes 10 a menos 5. Vezes quem, gente? A variação de temperatura. Morreu a questão aí, né, gente? Vamos fazer a continha. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 2 dá 8. Tem uma vírgula no meio, vírgula no meio. Tranquilo? Potência de mesma base. Uma multiplicaçãozinha, né? Vamos fazer o quê? Repete a base e soma os expoentes. Quanto é menos 5 mais 1, né? Tu está devendo 5 reais, tu deposita R$1, tu ainda vai continuar devendo, só que agora R$4. Tranquilo? Aí tu vai olhar a resposta, não tem, eu errei nos cálculos. Calma, calma. Conversão de notação científica. Olha aqui o que eu vou dizer. Se eu alterar o número inteiro, se ele aumentar para retificar, para equilibrar, a notação científica ela tem que diminuir. Em outras palavras, se eu deslocar essa vírgula 2 vezes para a direita, este número está crescendo em 100 vezes. Para equilibrar, a notação científica ela vai ter que diminuir em 100 vezes. Então, se a vírgula aqui pulou 2 vezes para a direita, aqui vai ter que diminuir 2 vezes para a esquerda. Então, é por isso que aqui nós vamos ter 880 e aqui, ó, menos 4 com menos 2, né, que são 2 casas a menos, vai dar menos 6. Então, com isso, chegamos à resposta da letra E. Então, com essa explicação, nós chegamos aqui, ó, com o resultado da letra E, né? 880 vezes 10, o quê? A menos 6, ok? Vamos para a próxima, questão 45, né? Uma questão 45, mais uma vez o texto desnecessário, ele te dá um gráfico espaço função do tempo, né? E te pergunta qual é a função horária. Gente, muitos candidatos fizeram essa questão desse jeito aqui. Simplesmente pegavam, por exemplo, 30 e dividiu por 6, dá quanto? Dá 5. Ia lá na alternativa, procurava 5 e marcava. E o pior é que acertava, né? Acertava um tipo de questão desse. Mas faltou criatividade, eu acho que dos caras da banca. Eles poderiam ter invertido o espaço aqui, botado para cá e o tempo para lá. Ou então ter tirado aqui o espaço inicial, em vez de ser 0, botado em outro ponto, né? Já dificultava um pouco, né? Para pegar aquele candidato mais preparado, ok? Mas vamos supor que esteja no nível maior. Vamos utilizar aqui a famosa fórmula do sorvete, ok? Já deixei aqui, ó. Vocês podem olhar aqui o famoso sorvete, tá certo? Professor, mas por que espaço é esse? É porque veio do inglês, veio do space, certo? Space
space final é igual a space inicial mais a velocidade vezes o tempo. Como vocês podem olhar, né? Vocês podem pegar qualquer questão aí, tipo aqui, ó, 20 dividido por 4 dá 5. Então aqui, ó, a velocidade é 5, o espaço inicial vocês podem ver aqui que é 0, né? O espaço no início do tempo, ó, tudo é 0. Então aqui fica 0 mais a velocidade que é 5 vezes o tempo. Então dá só 5 vezes o tempo. Então por isso dá a resposta a letra E. Ok? Questãozinha boba, né? Nada demais, ok? Vamos para a próxima, uma questãozinha de resistor. Uma questão que eles poderiam ter explorado bastante coisas, né? Por exemplo, ter colocado uma associação mista e aí pegava um resistor lá no fim do mundo e perguntava qual era a corrente que passava, ou era a tensão, ou então ter colocado um resistorzinho na frente, no caso, assim, enfim, dava para ter uma criatividade maior, mas vamos lá. Ele simplesmente pegou, ele quer para calcular a resistência equivalente dessa questão. Pegou uma resistência em série, certo? Para quem já estudou as leis de Ohms, ok? A primeira, principalmente, vai saber que a associação de resistores em série a gente soma, a corrente elétrica ela é constante e a DDP ela vai variando, ela vai mudando a sua tensão conforme vai passando as resistências, ok? Então nós temos aqui o primeiro resistor de 620 ohms e o segundo de 1,3 kΩ. E é aqui que está o detalhe, né? Ou a gente converte todo mundo para ohms ou todo mundo para quiloohms. Então vamos fazer as primeiras sugestões e converter todo mundo para ohms, tá certo? Onde tem esse K aqui que o senhor esperará, isso significa 1000. É só simplesmente pegar 1000 e multiplicar aqui na frente, né? 1,3 vezes 1000. Toda vez que olhar K, nem se preocupa, né? Por exemplo, quilômetro, 1 quilômetro, esse K não é 1000? 1000 vezes 1 dá 1000, 1000 metros, né? Nem se preocupe, ok? Então aqui vai dar 1,3 vezes 1000 dá 1300. Aí tu soma com 620 dá 2020 ohms. Aí você vai na alternativa e acha, né? A letra C. Tome cuidado que a letra D dá uma confundida, né? 2020 quiloohms. É uma resposta bem absurda, 1000 vezes absurda, né? Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, eu já respondi a questão de matemática em outro vídeo, tá certo? Se você gostou, por favor, deixa esse like. Eu não ganho nada com o YouTube, é apenas divulgação. Então, por favor, deixa esse curtir aí, que o YouTube tá chato demais. O vídeo só vai ter alcance se tiver curtidas, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva que eu sempre vou responder as provas da UEMA ou mesmo de outras universidades, ok? Até a próxima e que Deus esteja com vocês.